Nosso conto de fadas chega ao fim, mas na terra do drama, assim como na vida real, toda felicidade vem acompanhada de um pouquinho de dor de cabeça. Depois de semanas nos mimando, os obstáculos chegam multiplicados de todos os lados para deixar os nossos pombinhos numa situação difícil. Então segura firme e vamos descobrir como nosso casal vai superar as tensões explodindo e nos derreter que nem mingau nesse vídeo abreviando o final de Sorriso Real. As miniférias do nosso grupinho chegam ao fim e eles se despedem da Tailândia no luxo, porque o Guon compra passagens na classe executiva para todo mundo. De volta em casa, todos focam em suas tarefas. A Saran finalmente melhora o convívio com seus colegas de trabalho e o Guon já assume a todo vapor a sua nova responsabilidade, o aniversário de centenário do hotel, sem saber que a sua irmã invejosa, não suportando vê-lo no comando, já tá pensando em como atrapalhar. E depois desse longo dia de trabalho, o Guon surpreende a Saran e os dois recarregam as energias com beijos ultra, hiper, mega fofos no ponto de ônibus. Até que chega o dia do grande evento de aniversário, onde o foco do Guon é mostrar gratidão a quem merece. É por isso que ele entrega o palco aos convidados VIPs que ajudaram a construir o legado do hotel, ou seja, os funcionários, desde os atuais aos mais antigos e até os que não trabalham mais ali. Quase todo mundo se emociona com a atmosfera calorosa das histórias, incluindo o pai do Guon, mas a única que não se comove é a irmã. Sem aceitar o Guon tendo sucesso, ela se envolveu onde não deveria e chamou um deputado poderoso como se ele fosse convidado de honra. Só que não, porque o Guon não abriu nem meio segundo pro discurso falso do político que vai embora soltando fogo pelas ventas. Mas tudo acaba bem. O evento é um grande sucesso e para comemorar, a Saran convida o Guon para um jantar caseiro em sua casa. Depois de mais uma vez parecerem recém-casados da mais alta patente de fofura, os dois resolvem se aconchegar de outro jeito. Provando ser mestre em multitarefas, o Guon carrega a Saran no colo e a beija tudo ao mesmo tempo. Mas antes que mais coisinhas pudessem acontecer, eles são pegos em flagrante pelos amigos que gritam como se tivessem acabado de presenciar o assassinato mais sangrento do mundo e até no desmaio do Samshik. Por que é tão chocante, eu não faço ideia. Eles deveriam estar em Marte para não terem percebido o óbvio, né? Agora que o segredo do namoro foi revelado, todos estão se sentindo um pouquinho traídos. Mas o príncipe comissário é a única voz da razão, parabenizando o casal ao invés de tratá-los como crianças de castigo. E para já aproveitar o baque, vamos lá, eles terminam de desesperar todo mundo, revelando que o Guon é o filho do presidente. Hilariamente, todos passam a tratá-lo com muito respeito, enquanto o Guon tenta impedi-los. Afinal, para que aquela formalidade toda se eles são amigos? Mas tudo bem, eles precisam de um tempinho para se recuperar do choque. Enquanto isso, no hotel, todo mundo tá nas nuvens pela repercussão positiva do evento, menos a irmã Mequetrefe, que insiste em culpar o Guon por fazê-los perder um investidor importante. Enquanto ela sugere demitir funcionários para conter gastos, ele vai pelo caminho contrário, querendo proteger as pessoas. Então, o pai não toma partido de início e pede que os herdeiros apresentem suas propostas de aumento de lucros para a próxima reunião. E olha, essa mulher tá realmente empenhada em se destacar como vilã. Primeiro, ela tenta recuperar aquele deputado nervosinho, mas infelizmente é a Saran quem precisa tolerar a raiva e o abuso do velho, que só sabe gritar sem motivo, reclamar das regras de etiqueta e exigir sem direito nenhum que a Saran seja demitida. Antes que isso acontecesse de fato, porque a irmã iria mesmo demitir a Saran, o Guon aparece e enfurece ainda mais o político ao colocá-lo no lugarzinho medíocre dele. É aí que a Jararaca desconfia se a Saran é só uma funcionária valiosa ou se ela é algo a mais pro Guon. Além disso, quando a mulher percebe que tem a maioria dos executivos ao seu lado e que o Guon só tem o Samshik, ela diabolicamente tenta recrutar o secretário como espião. Inicialmente, ele parece se interessar pela proposta, mas os meus sensores dorameiros já ativam e eu não me estresso antes da hora, tá? Porque eu acreditei que ele não trairia o amigo assim. Enquanto isso, os colegas da Saran a convidam para sair depois dela quase ter sido
sido demitida, finalmente a fazendo se sentir parte do time. No final, o Guon aparece para resgatá-la da chuva, mas preenchendo mais um item das comédias românticas, eles acabam encharcados do mesmo jeito, precisando se secar na casa dela. Por causa das circunstâncias inevitáveis do mundo dos doramas, o Guon aparece na sala com a camisa aberta, exibindo seu tanquinho trincado, o que de repente deixa a Saran toda tímida. Ele acha que ela fica insuportavelmente fofa com vergonha, e eu acho que a gente pode dizer que os dois terminaram o que os amigos interromperam aquele dia. E no dia seguinte, no trabalho, a Saran encontra a melhor amiga da mãe do Guon, a funcionária mais antiga do hotel. Depois de conseguir informações valiosas, a Saran usa o seu dia de folga para levar o Guon ao encontro à beira-mar, onde compartilha com ele o que descobriu, incluindo uma foto da mãe sumida que faz o Guon chorar, tadinho. E depois disso, nossa, parece que tudo vai mal para todo mundo. A nossa amiga gerente, por exemplo, tá infeliz porque até em casa ela tá sobrecarregada. Além de cuidar da filha sozinha, já que o seu marido é um folgado inútil, ela ainda tem que aturar os sogros mandões sem senso do ridículo. Já a amiga comissária fica brava ao saber que nunca será promovida porque é divorciada. Ai, Coreia, tá na hora da senhora progredir, né, minha filha? O pior de tudo é saber que a nossa menina foi enganada pelo ex-namorado otário, aquele piloto que a assedia no trabalho, que registrou o casamento escondido. Até pra irmã Megera as coisas não tão fáceis. A gente descobre que ela é casada, mas não por muito tempo, porque o marido quer divórcio, o que a prejudicaria na empresa. Ela se estressa até com o filho, que volta do exterior como um presente surpresa, mas só recebe a frieza da mulher que não tem tempo de ser a sua mãe. Cruz credo. Tadinho do menino, gente. A desgraça final consegue ser ainda maior. A Saran é selecionada para trabalhar num evento importante na casa do presidente, onde nenhum erro é aceitável. E tudo parecia bem, até ela encontrar o Guon sentado junto com aquela herdeira, enquanto ela mesma usa um uniforme desatualizado de empregada. A Saran faz o possível para manter a compostura, mas quando escuta o presidente dizer que o Guon e a garota deveriam se casar, ela deixa um prato cair, despedaçando tanto a louça, tanto os nossos corações, enquanto o olha com mágoa e tristeza. Apesar disso, de novo, eu ativei os meus sensores dorameiros e confiei que o Guon não tinha nada a ver com aquela asneira. E dito e feito, ele tá tão surpreso quanto a Saran ao ouvir aquilo e imediatamente pula da cadeira para impedi-la de limpar a sujeira com as próprias mãos. Antes que as coisas piorem, a supervisora pede que a Saran saia e depois de ser repreendida, ela é realocada para servir o filho pestinha da irmã Megera, que recebe uma boa lição da Saran por ser um cadinho malcriado, um ataque de cosquinhas. Enquanto isso, o Guon deixa claro que ama outra pessoa e que não vai casar com aquela garota de jeito nenhum. Apesar de ficar incomodado com os convidados simplesmente dando a mínima pro que ele disse, isso é o que menos importa agora. Ele só quer encontrar a Saran e se explicar. Ela parece tensa, sabe? Como se a diferença entre eles tivesse batido com força, destruindo o mundo da fantasia. Eu até achei que isso ia evoluir para algum conflito, principalmente quando ela chega em casa e não atende o Guon, que mais uma vez acaba sentado no meio de dois policiais que não sabem dizer se ele é um perseguidor ou só um romântico ignorado. No dia seguinte, a tensão tinha potencial para crescer de novo quando a herdeira ainda insiste no casamento. Mas, gente, sem chances disso ir pra frente. Ele mole dá um fim definitivo nessa chata e a própria Saran supera tão rápido que nem o Guon acredita quando ela aparece para encontrá-lo e acha um absurdo ele ter pensado que o namoro terminaria por causa dessa história idiota de casamento forçado. É, gente, fomos enganados de novo, mas eu não tô reclamando não. Deus me livre aguentar uma separação nessa altura do campeonato. Claro que ela ficou chocada, mas sabia que não seria fácil o amor deles. Então, por enquanto, eles preferem só voltar para suas versões amorosas, sorridentes e de muito grudinho. E agora que tá tudo certo no amor, o Guon foca exclusivamente no trabalho. E o esforço compensa, porque a sua proposta supera a da irmã. Enquanto ela traça um corte de custos e de funcionários, o Guon escolhe expandir o Hotel King para uma franquia mundial que renderia muito mais dinheiro. Sem saber, esse sempre foi o sonho do seu pai, que não perde tempo e ali mesmo nomeia o Guon como futuro presidente do hotel. Só que claro que a irmã não aceitaria isso de boas, né? E como ela tá ocupada demais declarando guerra, ao invés de fazer coisas mais úteis, tipo
como cuidar do filho, é a Saran quem recebe esse pedido pessoal. Então lá vai ela servir de babá e finalmente tratar o menino como uma criança de verdade, brincando com ele e o ensinando sobre coisas que nunca foi apresentado, como por exemplo a gentileza. E gente, quem diria que a Saran esbarraria com o Guo no corredor da casa dele, não é mesmo? Os dois acabam no quarto, onde pela primeira vez ela conhece bem de pertinho a vida doméstica dele, incluindo até a cama, mas coisa rápida mesmo, porque a criança entra de supetão, fazendo os dois pularem antes de serem pegos. À noite, o Guon se sente muito mal ao ver como o sobrinho é solitário, e depois do menino ser ignorado mais uma vez pela mãe, o tio o consola, e no dia seguinte realiza o desejo da criança, uma simples tarde no parque com quem se importava com ele. Depois dos três fazerem um piquenique e brincarem bastante, o Guon mostra como evoluiu como pessoa, dizendo que o sobrinho não deve esconder as emoções porque chorar também é um ato corajoso. Mesmo assim, o próprio Guon tem dificuldade de seguir esse conselho. Numa noite do pijama com a Saran, ele se esforça para segurar as lágrimas quando diz que não vai mais procurar a mãe que o abandonou. E durante esse consolo, novos problemas surgem porque do lado de fora alguém tira fotos da intimidade deles. E adivinhem só, foi a irmã quem contratou o fotógrafo e felizmente o Samshik não tem nada a ver com isso. Ele rejeitou a mulher por causa da sua amizade com o Guon e ainda avisa pro amigo que as matérias de escândalo amoroso sendo publicadas na internet são obras da sua irmã. De início, o casal não se perturba tanto assim pelo namoro se tornando público. Afinal, eles são maduros e não fizeram nada de errado. Como o Guon diz, não é um escândalo, é simplesmente uma história de amor. Mas as coisas ficam um pouquinho mais difíceis quando alguns funcionários do hotel fofocam como se a Saran fosse uma oportunista. Pro azar dos invejosos, o Guon tá pronto pra defender a namorada, deixando claro que se apaixonou primeiro. Ah, e dane-se essas pessoas, né? O importante mesmo é eles terem o apoio de quem importa. Tipo a vozinha da Saran, que agora tem um genro famoso que virou sensação entre as outras senhoras da cidade. Mas o mesmo apoio não acontece com o pai do Guon. Apesar dele ficar furioso ao descobrir que a própria filha pagou pra publicar matérias apelativas que também expõem o casamento do pai com uma funcionária do passado, ele não faz muito pra ajudar, porque secretamente ele manda a Saran ser transferida para um dos hotéis de turismo no interior. A Saran resolve não contar pro Guon sobre essa conversa. Afinal, o namorado está prestes a fazer uma importante viagem de negócios por 3 semanas e alugou só para eles um parque de diversões inteirinho como o último encontro antes de partir. Eles cumprem a tradição de usar uniformes escolares combinando e se divertem muito em todos os brinquedos. Mas o dia seguinte sempre chega, né? Ele tá num avião e ela tá chegando no novo local de trabalho, conhecido também como exílio dos funcionários jogados para escanteio. Apesar de ficar triste, a Saran logo coloca o sorriso no rosto e tá pronta para trabalhar duro como sempre. 3 semanas depois, o Guon retorna e mal pode esperar para ver a Saran. Só que infelizmente ele é recebido por um grande sorriso falso e pela notícia que ela foi realocada. Enquanto ele corre para resgatar a sua amada, uma pessoa no corredor o chama e é ninguém menos do que a sua mãe. Apesar do choque e da incerteza que sente ao vê-la, o Guon conversa a sós com a mãe, que tomada pelas fortes emoções, só consegue se lamentar. Incrivelmente, o Guon a conforta, dizendo que entende porque a mãe o abandonou. O seu avô paterno não aceitava o relacionamento do filho com uma funcionária e fez o próprio neto como refém para forçá-la a ir embora. Tanto mãe quanto filho querem a mesma coisa, que possam ser felizes vivendo como bem querem. Apesar disso, a maturidade do Guon o faz parecer frio, como se não se importasse com a mãe. O que ela não sabe é das lágrimas que enchem os olhos dele depois de sair da sala. E depois disso, é emocionante ver como ele volta e aceita os seus sentimentos, abraçando a mãe e revivendo lembranças dos bons sentimentos que os dois viveram um dia. Depois de se entenderem, o Guon não perde tempo em ir atrás da sua felicidade, chegando com um ar de príncipe encantado indo resgatar a princesa da torre. A Saran sorri e o chama para acompanhá-la, onde ele pode também voltar aos tempos antigos e ajudá-la na montagem do salão, enquanto mata a saudade de encará-la no fundo da alma. É só à noite que eles têm a chance de sentar para conversar direito. Primeiro, ele conta que conheceu a mãe e que de fato ela é uma boa pessoa. Em seguida, ela explica que infelizmente o hotel turístico está prestes a fechar por causa do mau desempenho e queria ajudar os seus colegas de trabalho a não ficarem desesperados
empregados. No dia seguinte, a Saran o leva para conhecer os belos caminhos que a confortaram nas últimas semanas e os dois vivem mais momentos calorosos esbanjando química. E aí, depois de descobrir o valor que cada cantinho tem, o Guon, direto e reto, avisa pro diretor que ele mesmo vai comprar o hotel e reviver aquele lugar para torná-lo a principal atração turística da vila. Do outro lado, a nossa comissária, mais uma vez, é insultada pelo seu divórcio, mas dessa vez ela não escuta calada, ainda mais porque quem a inferniza é o próprio ex-namorado culpado de tudo. Ela acerta um chute muito bem dado, deixando claro para todo mundo como aquele homem é um cafajeste. O príncipe comissário fica surpreso, mas principalmente orgulhoso pela coragem da mulher que gosta. Então, ele corre atrás dela e dessa vez ele não recua. Quando saem para esfriar a cabeça, ele fala que quer estar ao lado dela mesmo em momentos complicados e ao ouvir essas palavras cheias de conforto e proteção, finalmente a gata se rende e aceita o amor do querido de braços abertos e boquinhas coladas. Depois que o hotel turístico está em boas mãos de novo, a Saran volta a trabalhar no Hotel King, mas logo de cara ela percebe o descontentamento do pai do Guon em relação a ela. E enquanto o Guon procura o anel perfeito para pedir a Saran em casamento, ela volta para casa da avó preocupada com algo sério. E nós descobrimos o que é quando o casal se encontra no restaurante onde comemoraram o aniversário dela tempos atrás. Ele tá ansiosíssimo porque preparou um show de drones para fazer um baita pedido especial, mas quando chega a hora e o céu se ilumina com um coração, a Saran joga uma bomba falando que quer desistir. Os olhinhos dele se enchem de lágrimas ao mesmo tempo em que ele fica sem palavras. Apesar de eu ter dado um pequeno pane no sistema, pensando que viria aí uma reviravolta maluca, não, esse casal nunca decepciona. O Guon mantém a calma e pergunta sobre o que ela tá falando exatamente. E aí todo mundo pode respirar aliviado quando ela diz que quer desistir do trabalho e se demitir. Gol! Separação aqui? Ih, nunca! Ela explica que não tá mais vivendo a carreira dos sonhos, que se sente deslocada e que quer começar do zero abrindo o próprio hotel. O Guon, então, prefere esperar para fazer o pedido de noivado outra hora, porque ele entende que aquele era o momento da Saran e ele tá ali para apoiá-la a começar um novo capítulo e compartilhar as felicidades e preocupações juntos. Guon! Apenas pare de ser perfeito, que a gente não aguenta te amar mais! Da mesma forma que antes, eles tiram uma foto, mas dessa vez é a Saran quem fica com ela. Então, no dia seguinte, a Saran se encontra com o presidente e pede demissão, explicando que ama muito o Guon e que quer viver o amor deles livremente, sem precisar obedecer às ordens do sogro, que também é seu chefe. Assim, ela se despede de cada pessoinha, mas é só quando Samshik ameaça chorar é que eu senti aquele suor de leve assim nos olhos, sabe? Coisa pouca também. No ponto de ônibus, ela se impressiona ao ver que a limusine parada em sua frente é uma surpresa do Guon, que muito dengozinho a presenteia com um buquê de flores e sapatos novos para marcar a sua jornada. Depois disso, os dois se ocupam com seus objetivos individuais. O nosso novo presidente trabalha duro para aumentar a qualidade do hotel e, claro, ele ainda tem o apoio do seu fiel amigo Samshik, que merecidamente realiza o seu sonho de ser promovido. Enquanto isso, a Saran procura o espaço perfeito para o seu hotel e o Guon se empolga quando ela encontra, sempre vibrando com ela a cada nova conquista. Isso leva à famosa comemoração entre as melhores amigas e também com a vozinha, que dá a Saran o dinheiro que esteve economizando para que a neta finalmente realize seus verdadeiros sonhos. Depois de toda a ajuda, a Saran monta e decora o espaço do jeitinho que sempre quis e batiza o hotel com o significado do seu nome: amor. Ai, gente, eu achei fofinho. O Guon também tenta fazer o amor prevalecer e prova que é mesmo um anjinho vindo dos céus. Ele consegue entrar no coração de pedra da irmã ao dizer que não quer mais brigar porque eles são uma família e ajuda a trazer a mini redenção da mulher. Ao ser consolada pelo filho depois de uma briga feia com o marido, a mulher percebe que o menino merece ter uma mãe de verdade. Então, quando o garoto está prestes a embarcar de volta para o exterior, ela muda de ideia e contribui para que tenha
tenha menos uma criança traumatizada no mundo, levando o filho para viverem juntos finalmente. E todos os planos que o Guon fez para o King Hotel se tornar um lugar cheio de sorrisos genuínos têm um ótimo começo, assim como os planos da Saran, que está pronta para inaugurar o seu Hotel Amor. À noite, ela é agradavelmente surpreendida pelo namorado que cobriu o gramado com flores, deixando o lugar com um visual ainda mais incrível para os dois comemorarem quando ela consegue a primeira reserva. Até que na hora de ir embora, a atmosfera muda, quando a Saran sugere que os dois sejam os primeiros hóspedes daquele quarto e o hotel faz jus ao seu nome, literalmente florescendo o amor. De manhã, eles estão insuportavelmente ainda mais fofos e é quase inacreditável como até o finzinho eles conseguem fazer de um café da manhã a uma escovação de dentes ser a coisa com a química mais perfeita e natural do mundo. Então, um mês se passa e podemos dar boas-vindas para o maior casal secundário. O Hotel Amor tá tão badalado que o nosso casal de comissários nem conseguem fazer uma reserva. Então, por enquanto, os dois vão conhecer a mãe do príncipe, deixando o momento repentinamente triste ao vermos que eles estão no cemitério. Os dois pedem que a mãezinha dele os protejam lá de cima enquanto eles se amarem. Mas enfim, não queremos saber de depressão e coisas pra baixo. Então voltamos pro Hotel Amor, onde a Saran todo dia vê o Guon aparecendo pra ajudá-la. E esse homem realmente não existe, gente. Ele arruma todo tipo de desculpa esfarrapada pra visitar a Saran, o que no início a deixa animada, mas logo ela se preocupa porque ele parece exausto e esse rostinho não merece olheiras gigantes. Então ele promete que não vai mais aparecer todos os dias quando ela contratar um novo funcionário de meio período. Mas adivinhem, ele mesmo se candidata pro cargo. Ela se diverte e eu me derreto, me descabelo de amores enquanto ele continua dando esses sorrisinhos pra convencê-la. E fala sério, quem diria não pra esse homem? É por isso que ela o contrata. Ele sempre esteve na primeira fila pra aplaudi-la e depois de esperá-la conquistar o seu sonho, o Guon pede que os dois caminhem lado a lado pra sempre, o que ela aceita com muita felicidade. E quando os dois vão comemorar o aniversário da avó, a embelezando que nem uma fadinha toda bonitinha, ai gente, eu não consegui segurar a emoção. O Guon pede a bênção dela pra se casar com a Saran e a vozinha chora de alegria e nós vamos juntos, né? Porque é muito tocante a senhora vendo finalmente a neta sendo feliz ao lado de uma pessoa incrível e que ela totalmente também apoia. Finalmente chega o grande dia e o King Hotel é decorado para oficializar o amor do maior casal do ano. Felizmente, todo mundo tá reunido pacificamente, tanto a família meio caótica do Guon, a irmã, a mãe, o pai e também a família da Saran, a sua vozinha e o restante dos 6 irmãos, que estão lindos como sempre. Até que a cerimônia começa e eu posso dizer com toda a certeza do mundo, eu já vi muitas cenas de casamento em doramas, mas essa foi definitivamente a primeira que me fez chorar. Ai, gente, será que eu sou doida? Enquanto os dois andam juntos pela passarela, sendo aclamados por todos, parecia que eu tava casando os meus pais. Olha só que doideira. A gente fica com aquela sensação boa do final feliz e de ter acompanhado a leveza de um amor verdadeiro. E não acaba por aí. A gente tem um epílogo, o mais lindinho que eu já vi, onde o Guon experimenta ternos do casamento. E depois de cumprirem a tarefa dificílima de escolher em qual ele fica melhor, os dois quebram a quarta parede, tímidos por terem sido assistidos o tempo todo por nós. Mas quem se importa, né? Eles se beijam assim mesmo. Há tempos eu não vi uma história tão linda, tão saudável, madura, gente, sem depressão, sem um casal precisar comer o pão que o diabo amassou e, acima de tudo, que nunca cogitaram largar o outro. Saran e Guon, o que será de nós sem vocês? Eu realmente não sei. A gente vai definhar de saudade, mas obrigada por serem os maiores de todos os tempos. Obrigada a você também que acompanhou juntinho 16 episódios de pura felicidade comigo e me conta o que você achou do fim desse dorama. Até o próximo vídeo e tchau!